Lucas capítulo de número 7, versículo 1 ao 10, ouçam o que diz. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, diga apenas uma palavra, e o meu criado será curado, o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai, e ele vai. E a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Amém. Queridos, eu quero aqui compartilhar rapidamente uma reflexão de forma bem objetiva, bem pontual, bem sintética nesse texto, que nós já vamos orar. Esse texto é um dos textos no Evangelho que nos mostra Jesus elogiando a fé de alguém. O centurião está tendo o privilégio de ter uma fé, e essa fé que ele tem ganha a atenção de Jesus. É bom frisar que o centurião, ele não é da igreja, ele não é crente, ele não é seguidor de Jesus, ele não é discípulo de Jesus, ele não faz parte do círculo religioso, ele não participa dos ambientes religiosos, ele não tem uma vivência com o ambiente religioso. O centurião aqui, ele está a serviço do império, ele trabalha para o Império Romano, ele está a serviço do Império, ele é um centurião, ele chefia uma guarnição de 100 homens. Ele tem a ver com o Império, tem a ver com toda aquela imponência imperial, toda aquela imponência que era e que tinha o Império Romano. Não tem nada a ver com Deus, nem com igreja, nem com sinagoga, nem com religião, nem com fé, nem com ser discípulo, seguidor de Jesus, absolutamente nada. E isso me chama a atenção, que é exatamente esse homem que não tem nada a ver com a fé, não tem nada a ver com a religião, não tem nada a ver com Jesus, nem com Deus, não é crente, não frequenta a sinagoga, não é nenhum religioso, por assim dizer. Mas é exatamente esse homem que tem uma fé e que, ao expressar essa fé, ele ganha a atenção de Jesus. Que fé é esta? Já pararam para pensar? Já se perguntaram? Que fé é esta? Qual foi a fé que teve esse centurião a ponto de ganhar a atenção de Jesus? Vocês viram que no versículo de número 9 que eu li, o texto diz que, ouvidas estas palavras, as palavras que o centurião havia mandado dizer a Jesus, o texto diz que admirou-se Jesus dele, Jesus ficou admirado, admirou-se. E voltando-se para o povo que o acompanhava, Jesus disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Que fé é esta? Que Jesus diz assim: já andei aqui em Israel e não achei uma fé como a desse centurião. Eu penso que nós precisamos, no mínimo aqui, resgatar o conceito bíblico de fé, o significado e a importância da fé, mas a fé bíblica, a fé genuína, a fé em Deus, a fé na palavra de Deus.
Porque as pessoas falam muito em fé. Nós ouvimos muito falar sobre fé, comentar sobre fé, pregar sobre fé. Está cheio aí nos programas evangélicos, do rádio, da televisão. Use a sua fé, você tem que exercitar a sua fé, você tem que usar a sua fé. A gente ouve até na fila do banco, na sala de espera do hospital, as pessoas falando em fé. Olha, calma aí, vai dar certo, com fé em Deus você vai conseguir, com fé em Deus vai dar tudo certo. De modo que hoje você fala em fé e ouve falar em fé o tempo todo, mas parece que desgastou e as pessoas já não, quando falam em fé, mas não a partir do conceito bíblico, não a partir do que o Evangelho propõe a respeito de fé. A fé caiu aí, quando não caiu no desgaste da vida comum, eu me refiro ao dia a dia das pessoas, como os exemplos que eu acabei de mencionar, de dar uma palavra para o que está esperando ali na sala de espera do hospital, calma que vai dar certo, ou na fila do banco, calma, tenha fé que vai chegar a sua vez. Quando não, nessa dimensão, a fé é tratada, é falada numa perspectiva pagã, uma fé pagã, uma fé supersticiosa. É a fé do lenço ungido, é a fé do copo com água em cima do rádio, ou do monitor, ou do computador, ou da televisão. É a fé da barganha, a fé do mercado, né? O show da fé, a espetacularização da fé, a fé mercadejada, que é muito presente nos movimentos neopentecostais, como se a fé funcionasse como moeda de troca, como se a fé fosse uma moeda de troca que você negocia com Deus, que você barganha com Deus e que você conquista favores de Deus. Aqui na história do centurião e nessa palavra de Jesus, quando elogiou a fé desse homem, dizendo que andou em Jerusalém, que andou em Israel e nem mesmo em Israel ele achou fé como esta, nós somos desafiados a crescer na fé. Nós somos desafiados a sair dessa fé pagã, dessa fé mediocrizada, dessa fé infantilizada, dessa fé de negócio, dessa fé mercadejada, desta fé paganizada, essa fé supersticiosa, e crescer na fé. O texto nos desafia a crescer na fé. E quando é que a nossa fé cresce? Quando e como é que a nossa fé cresce? Qual é o exercício que nós precisamos fazer, que foi o que o centurião fez, e exerceu uma fé, e esboçou uma fé que ganhou a atenção de Jesus? Primeiro, a nossa fé vai crescer quando nós sairmos desta infantilização da fé, dessa mercadejação, se é que existe essa palavra, desse mercadejar da fé, dessa espetacularização da fé. Quando nós sairmos desta dimensão da espetacularização da fé e nós exercermos uma fé que nos move a nos preocupar com a necessidade do outro. Quando é que a nossa fé cresce? Quando nós nos preocupamos com a necessidade do outro. Vejam o que diz o texto, Lucas capítulo 7. O centurião estava pedindo, o centurião estava buscando ajuda, o centurião estava buscando uma cura, buscando um milagre, mas não era para ele. Ele estava buscando uma cura, buscando um milagre, buscando um socorro, buscando uma bênção para o seu servo. Ele estava buscando para o seu escravo. E nisso ele ficou parecido com Jesus, que em Filipenses capítulo 2, versículo 6, Paulo escrevendo aos Filipenses, disse que ele sendo Deus, Jesus sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo e, achado na forma de homem, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Quer dizer, o próprio Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo. Ele tornou servo de seu servo. Jesus veio servir, e o próprio Jesus diz isso, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Lá
quando ele lava os pés dos discípulos em João capítulo 13, ele apanha uma bacia com águas e dá uma bacia com água e dá o exemplo, lavando os pés dos discípulos, e nos desafia na nossa fé que o exercício da nossa fé é um exercício de serviço. E esse centurião ficou parecido com Jesus nesse sentido, porque ele tornou servo do seu servo, escravo do seu escravo, e saiu para pedir ajuda. Eis aqui uma reflexão para nós hoje. Até que ponto nós temos nos movido ou nos movimentado para nos preocupar com o outro, para cuidar do outro, especialmente agora nesse período de pandemia, nesse período de dificuldade? Quantos pais de famílias estão desempregados, outros perderam o seu salário, outros seu salário foi diminuído, estão sobrevivendo, esta é a palavra, estão lutando pela sobrevivência, literalmente. Não têm o dinheiro para comprar o pão, estão tentando numa ginástica horrível, tentando equilibrar as contas para não cortar a luz, para não cortar a água, para não cortar o gás, e manter o mínimo básico ali na sua mesa. E o que é que nós, que batemos no peito e falamos tão alto que temos fé, eu tenho fé, porque a minha fé, porque eu oro, porque quando eu falo, porque quando eu oro, Deus é isso, Deus faz aquilo, Deus age assim, Deus me dá milagre. E essa fé que a gente bate tanto no peito para dizer que tem, será que tem sido essa fé aqui do centurião? Será que com este mesmo tom, ou neste mesmo tom, a gente se mobiliza na direção do outro para socorrer o aflito, o pobre, o necessitado, para socorrer o nosso irmão que está perecendo? Quantas mensagens de WhatsApp você passou? Quantas mensagens de WhatsApp nós passamos agora, nesse 1 ano de pandemia? Já quase 1 ano e meio. Ô meu irmão, como é que você vai? Estou te mandando essa mensagem, como é que você está? Como é que você está passando? Está precisando de alguma coisa? Estou aqui para te servir. Me comunique na sua necessidade. Quantas mensagens nós já mandamos? Quantas mensagens de apoio moral, de apoio espiritual nós temos mandado? Será que nós gastamos tempo, investimos tempo compartilhando fake news, compartilhando mensagens que não fazem o menor sentido, compartilhando mensagens que prejudicam o outro, que coloca medo no outro, que coloca mais pavor, mais do que nós já estamos todos apavorados, mais pavor ainda no outro, e não temos coragem de compartilhar uma mensagem de apoio, uma mensagem de apoio moral, de apoio espiritual, um versículo bíblico, uma prontidão do nosso coração em socorrer, em ajudar, em se colocar à disposição do outro. Pois esse centurião aqui, que não era crente, não era da igreja, não tinha carteirinha de membro no bolso, não era pregador famoso, não era cantor famoso, não era seguidor de Jesus, não era discípulo de Jesus, não era nada, não era frequentador de sinagoga, nem do templo, tinha nada a ver com o mundo religioso. Esse centurião exerce uma fé que causa admiração em Jesus, porque foi uma fé que o mobilizou a ir na ajuda, a ir de encontro com a necessidade do outro. Ele pedia ajuda, mas não era para ele, era para o seu servo, era para o seu escravo. E ele, nesse sentido, passou a ser escravo do seu escravo, servo do seu servo, e saiu para pedir ajuda para ele. Segundo, quando é que a nossa fé cresce? A nossa fé cresce quando nós paramos de nos enganar a nós mesmos. Quando nós paramos de nos enganar a nós mesmos. Vejam bem, o centurião, ele era uma autoridade de elevado escalão, ele era um centurião, chefiava uma guarnição de 100 homens, era uma autoridade de elevado escalão, a serviço do Império Romano. Ele tinha respeitabilidade, ele era um homem respeitado, e não só respeitabilidade, como ele era também um homem querido, porque vocês prestaram atenção na leitura, que os amigos dele, que os anciãos, na verdade, né, porque ele chamou primeiro os anciãos no versículo 3, e esses anciãos foram encontrar com Jesus a pedido do centurião e pediram a Jesus que Jesus fosse lá, suplicaram que Jesus fosse lá, e olha o argumento que eles usaram: ele é digno que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Quer dizer, ele não era só uma autoridade de elevado escalão, ele não era só um homem querido, ele não era só um homem, ou seja, ele não era só um homem com uma respeitabilidade tremenda no seu convívio social, mas ele era também um homem muito querido, porque o texto deixa isso claro para nós,
ele havia construído uma sinagoga. Ele é amigo do nosso povo, ele construiu uma sinagoga. Foi esse o argumento que os anciãos usaram para convencer Jesus de ir. Só que este centurião, ainda assim, ele sabia da respeitabilidade que ele tinha, ele sabia que ele era querido pelo povo, ele tinha consciência e sabia do posto de autoridade da função que ele exercia, o posto de autoridade em que ele estava, que ele havia sido colocado, mas ainda assim ele reconheceu que não era digno de receber Jesus debaixo do seu telhado. Porque o versículo, eu gosto da narrativa de Lucas, Mateus também conta essa história, mas eu gosto mais da narrativa de Lucas, porque só Lucas trabalha esse detalhe. Lucas diz que ele primeiro chamou os anciãos e falou para os anciãos, vão lá e chame ele, e peça para ele vir aqui curar. Aí os anciãos foram, usaram esse argumento, olha, ele é amigo do nosso povo, construiu uma sinagoga para nós, é um homem querido da gente, e ele merece que o Senhor faz isso, ele é digno que o Senhor faça isso para ele. E o versículo 6 diz que Jesus foi com eles. Jesus, pois não, tudo bem, vamos lá. E Jesus foi junto com os anciãos. Quando já estava chegando perto da casa, já estava bem pertinho da casa dele, o centurião rapidamente chamou os amigos dele e falou assim, ó, corre lá, vão ao encontro deles e diga que eu mudei de ideia. Fala para ele que não precisa vir aqui não. Eu não preciso que ele venha aqui. Diga a ele que basta só uma palavra. Eu não sou digno de receber ele debaixo do meu telhado. Eu não mereço ele aqui debaixo do meu telhado, eu não sou digno de receber ele aqui na minha casa. Quando é que a nossa fé cresce? Quando nós paramos de nos enganar a nós mesmos. Vejam bem, esse centurião não se enganou a si mesmo. Ele não bateu no peito, ele não se comportou como uma autoridade de elevado escalão, como uma celebridade que diz assim, não, eu sou fulano de tal, eu sou autoridade tal, eu sou o cara, como diz hoje, né? Eu sou o cara, eu sou a celebridade tal. Quando ele ouvir falar meu nome, ele vai vir na hora e ele ficou lá pagando de celebridade, de autoridade e esperando Jesus. Não, esse homem não se comportou assim. Pelo contrário, ele se vestiu de humildade e disse, vá lá e fala com ele que eu não sou digno que ele venha na minha casa, eu não mereço. E explica para ele que eu sou um homem de autoridade. Eu sei o que é autoridade. Eu tenho soldados ao meu dispor, eu digo ao meu servo vai, ele vai, eu digo vem, ele vem, eu digo fica em pé, ele fica em pé, eu digo senta, ele senta. Eu sei o que é autoridade. E eu sabendo o que é autoridade, eu sei muito bem que ele nem precisa vir aqui, basta uma palavra que ele disser e o problema será resolvido aqui, porque eu sei da autoridade, eu sei o que é autoridade e sei que esse homem tem autoridade até na sua palavra, e basta uma palavra. Então quando é que a nossa fé cresce? Quando nós paramos de nos enganar a nós mesmos. Oh, meus queridos irmãos, eu fico tão chateado de ver tanta gente arrogante, tanta gente soberba, tantos pastores, líderes, que parece que tem um rei na barriga, porque é pastor, porque tem um título de bispo, de apóstolo, de pastor, porque é pastor de uma mega igreja, de uma mega catedral, porque é o pastor pregador fulano de tal, tem mais de não sei quantos milhões de seguidores, porque os vídeos dele são os mais visualizados, porque ela é a cantora mais popular, porque ele é o cantor que mais vendeu discos, que mais viralizou vídeos nas mídias sociais. O cara se acha, bate no peito, olha para as pessoas de cima para baixo, medindo as pessoas, despreza as pessoas, faz pouco caso das pessoas. Nós não somos nada, nós não temos absolutamente nada. O centurião é este homem que não é da igreja, não é crente, não é seguidor de Jesus, não é discípulo de Jesus, não é religioso, não é frequentador de templo, não é frequentador de templo, não é frequentador de sinagoga, mas ele reconhece, eu não tenho valor nenhum diante desse homem, eu não sou digno de receber ele aqui na minha casa. A nossa fé cresce quando nós paramos de nos enganar a nós mesmos e reconhecemos que grande é Jesus. Jesus é grande, Jesus é poderoso, Jesus é maravilhoso, Jesus é glorioso. Jesus é digno de honra, de glória, de louvor. Jesus é Senhor. 3. Quando é que a nossa fé cresce? Quando nós não precisamos de qualquer amuleto. O que o centurião disse? O centurião disse para os amigos, vão lá e diga a ele que eu não sou digno de receber debaixo do meu telhado. Explica para ele que eu sei o que é autoridade. E sabendo o que é autoridade, fale com ele que eu preciso apenas de uma palavra.
Eu não preciso de sal grosso, não preciso de galho de arruda atrás da orelha, eu não preciso de ferradura atrás da porta, eu não preciso do lenço com suor dele, eu não preciso de um fio de cabelo dele, eu não preciso do manto cortado dele, eu não preciso de nada, eu só preciso de uma palavra. Diga a ele que apenas uma palavra. Eu não sou digno de tê-lo debaixo do meu telhado. Basta apenas uma palavra e o meu criado será curado. Queridos, nós precisamos aprender a confiar mais no Evangelho, a confiar mais na palavra de Deus. O Evangelho basta, o Evangelho é suficiente. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No Evangelho toda maldição, toda praga, toda culpa foi desfeita, foi estrangulada, foi derretida pelo poder da cruz de Cristo e do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Toda maldição foi quebrada. Por que nós gostamos tanto de nos apegar a amuletos, hein? Por que nós gostamos tanto de Bíblia aberta no Salmo 91, do chá do Salmo 23? Por que nós nos apegamos tanto a superstições, a paganismos, a mensagens pagãs e carregadas de superstições? Por que nós gostamos? Por que nós vamos por que esse povo vai tanto atrás de pseudos apóstolos, pregadores, bispos que inventam tanta coisa para agregarem o Evangelho? Saibam vocês que qualquer coisa que você queira acrescentar, mesmo que seja, mas pastor, é o Salmo 23, pois é, o Salmo 23, o Salmo 91, qualquer salmo e qualquer livro da Bíblia, qualquer coisa que você quiser acrescentar aquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário, você está anulando a cruz de Cristo, você não está diminuindo, você está anulando a cruz de Cristo. Você está cuspindo na cruz, você está ridicularizando a cruz. O centurião é esse homem, que Jesus nem tinha ido à cruz ainda, mas ele já reconhece e sabe da autoridade de Jesus e disse: basta apenas uma palavra e o meu criado será curado. Quarto e último lugar, quando é que a nossa fé cresce? Nossa fé cresce quando nós estamos convictos tanto do querer quanto do poder de Jesus. Deixa eu te dizer, meu irmão, minha irmã, que está aqui comigo nessa live, Jesus tanto quer como ele pode, tanto pode como ele quer. O milagre não é uma questão se Deus quer ou pode, porque tanto o querer quanto o poder de Jesus está resolvido. Ele quer e ele pode, é do coração dele curar, é do coração dele abençoar, é do coração dele. As narrativas do Evangelho, quando diz que Jesus curou, o texto é claro em dizer que Jesus se moveu de íntima compaixão. Jesus se movia de compaixão. Por que Jesus operava milagres e realizava curas extraordinárias? Movido de compaixão. Então ele quer. Ele quer. Lembram do leproso, quando Jesus desceu do monte, capítulo 8 de Mateus? O leproso estava coberto de lepra e olhou para Jesus e disse: Senhor, se tu queres, pode tornar-me limpo. E Jesus disse: eu quero. Tocou nele e disse: fique limpo. E ele ficou curado, ficou limpo. Então Jesus quer. A questão aqui não é se ele quer ou se ele pode. A questão do milagre, o milagre é uma questão de nossa convicção em Jesus. É uma questão de crermos em Jesus, da nossa convicção na palavra de Jesus, nosso reconhecimento que a fé em Cristo Jesus e no Evangelho de Jesus é o suficiente para Deus fazer o que quer em nós e através de nós. Guarde esta palavra no teu coração, meu irmão, minha irmã, homem, mulher, moço e moça, você que está aqui nessa live, ou você que vai ver depois, lá salva no meu Instagram, no IGTV, e não importa a hora que você vai ver, o dia que você vai ver, a mensagem de Jesus terá o mesmo poder, o mesmo impacto para você que estiver assistindo depois, tanto quanto está tendo agora, para você que está assistindo agora aqui na live, e para você que está assistindo agora a mensagem gravada. Crave isso no seu coração, confie no Senhor, levante a sua cabeça e vamos crescer na fé em Jesus. Vamos sair dessa fé infantilizante, dessa fé pagã, dessa fé de mercado e vamos dar um salto na direção da fé em Deus, da fé legítima, da fé no Evangelho. Aquela fé que a Bíblia diz assim, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Aquela fé que está lá em Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, não é que Deus está emburrado, triste, chateado e se sentindo desagradado porque você não teve fé. Não, não é isso.
Quando a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, é porque não há outro caminho para se relacionar com Deus se não for pela fé. É só pela fé. A fé é o único caminho. Não tem teologia, você não se relaciona com Deus a partir da teologicamente falando, você não se relaciona com Deus filosoficamente falando, você não se relaciona com Deus cientificamente falando, pela sabedoria humana, como escreveu Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1, a partir do versículo 18, toda a sabedoria humana, você não, pelos seus conhecimentos, pela sua técnica, pelo seu alto nível de conhecimento, seu alto e elevado grau de sabedoria, você não vai conhecer a Deus pessoalmente por esse caminho. Nós vamos conhecer Deus pessoalmente, nos relacionar com Ele por Jesus, através de Jesus, pela fé. Então, é pela fé. E a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E o texto diz mais, que aquele que se aproxima de Deus, prove que Ele existe, é isso que está escrito. Aquele que se aproxima de Deus dê uma prova científica que Deus existe. Aquele que se aproxima de Deus prove teologicamente, prove filosoficamente que Ele existe, é isso que está escrito? Não. Aquele que se aproxima de Deus creia. E a palavra crer é o verbo que a gente usa para a palavra fé, porque fé às vezes é substantivo e às vezes é adjetivo. E o verbo que a gente usa para a palavra fé é crer, e é isso que o texto está dizendo, de Hebreus capítulo 11, versículo 6. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. É nesta fé que nós devemos caminhar nesses dias difíceis e turbulentos, e Deus nos ajudará. Vamos orar? Pai, eu quero te dar louvor, te louvamos, te agradecemos, te engrandecemos pela tua palavra, pelo compartilhar do teu coração, pela mensagem do Evangelho e pela luz, pela iluminação do teu Espírito na leitura, na compreensão da tua palavra, porque só o teu Espírito é quem pode nos iluminar, nos conduzir e comunicar ao nosso coração de fato a mensagem que a nós o Senhor quer falar. Dar-nos graça, aumenta a nossa fé, coloca em nosso coração fé. Ajuda-nos, Senhor, a romper com esta fé infantilizante, essa fé medíocre, essa fé pagã, essa fé supersticiosa, essa fé de mercado, essa fé propagada pelos meios de comunicação, por pseudos bispos, apóstolos, televangelistas, pastores, líderes religiosos. Ajuda-nos a romper com esta fé e nos apegar à fé bíblica. Aquela fé que aumenta, que cresce, que vem pelo ouvir da tua palavra. Ó Deus, ajuda-nos a crescer em fé. Ajuda-nos a romper em fé. Vivemos dias difíceis, dias turbulentos, e eu te peço, pela fé, que o teu amor abundante, transbordante, possa encontrar cada vida nesse momento, cada família, cada lar, não só no nosso país, mas em todo o mundo, ao redor de todo o mundo. Que o teu amor transbordante possa encontrar, alcançar, abraçar cada lar, cada família, cada homem, cada mulher, em todo esse planeta chamado Terra. Ajuda-nos com a tua graça, nós precisamos da tua direção e da tua graça, sustentando-nos em amor, em comunhão e nos sustentando na tua presença para a glória do teu nome, cumprindo em nós a tua palavra. Cumpra, Senhor, em nós a tua palavra e que nós sejamos de verdade luz e sal. Que os homens possam ver em nós o teu rosto, ver em nós a tua glória, possam sentir de nós o teu bom perfume e possam ser iluminados através de nós, pelo teu Espírito, pela tua palavra, pelo teu Evangelho em nós. Faz assim conosco e através de nós. E nós te daremos o louvor, a honra e a glória, porque a ti pertence. Em nome de Jesus e por Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém.